Aleluia! Shalom, igreja! Shalom! Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor por essa noite. O Senhor tem trazido paz. O Senhor tem trazido uma graça tremenda sobre nossas vidas. E você que deseja estar debaixo dessa graça, comece a adorar o Senhor. Aí onde você está, comece já agradecendo ao Senhor. Porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem favorecido as nossas vidas. O Senhor tem nos enchido nosso coração de alegria. Nós temos motivo suficiente, Senhor, para te adorar. Temos motivo suficiente para te agradecer, Senhor. Temos motivo suficiente, Senhor, de declarar que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus de paz, é um Deus de amor. É um Deus, Senhor, que tem colocado o perdão em nossos corações. O Senhor é um Deus que tem tirado as durezas, as resistências, as mágoas, as dores. E nessa noite nós queremos que o Senhor faça mais em nossas vidas, Senhor. Temos o nosso coração grato, Senhor, e feliz ao mesmo tempo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tudo que o Senhor tem feito em nós, Senhor, e através de nós. Queremos louvar a Ti e agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém? Podem sentar. O Senhor é bom. Quantos podem declarar isso? O Senhor é bom. O Senhor tem enchido nossos corações de paz, de alegria. Amém? Eu queria que vocês, antes de tudo, você já cumprimentou o seu irmão que está do seu lado? Tem dito a ele: meu irmão, você lembrou que hoje é uma noite especial? É uma noite que Deus separou para que nós viéssemos a orar e interceder pela nossa casa. Amém? Hoje é noite de orarmos pela nossa família, pela nossa casa. O obreiro Marcos estava aqui agradecendo ao Senhor pela vida dos pais dele. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. E que bom, né? Que o Senhor, Ele tem unido famílias no propósito. Amém? O Senhor é o Deus que salva e é um Deus também que tem propósito através da família. Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Vamos ler o versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Eu vou estar lendo, diz assim a palavra do Senhor. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quantos podem ler junto comigo agora, com bem forte? Quantos acharam? Quantos estão procurando? Quantos estão pescando pela tela? Fica lá no finalzinho. Bem lá pertinho de 1 Tessalonicenses, 2 aí não ajudou em nada. Mas vocês acham, e ainda tem a telinha aí para vocês olharem.
Então vamos lá. Ó, ar no pulmão, vamos lá. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém? Em outras traduções falam dos ímpios. Então vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Santo e eterno Deus, louvamos a Ti, Senhor, por essa palavra. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Deus, contempla cada coração nessa noite. Ó Deus, toma, Senhor, a primazia de tudo o que irá acontecer neste culto, Senhor. Ó Deus, o meu coração é Teu, a minha vida é Tua, a minha alma pertence ao Senhor, o meu espírito, Senhor, pertence a Ti, Senhor. E eu quero exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite, nesse culto, através da minha vida, Senhor, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Eu sou vaso nas Tuas mãos. Pode me usar, Senhor, e pode fazer tudo conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, que o Senhor tome cada coração, tome cada mente, tome cada vida que está aqui nessa noite, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, tirar nessa noite, afastar daqui, Senhor, tudo que não te engrandece, tudo que não te louva, tudo que não te exalta, Senhor. Ó Deus, tudo, Senhor, que está aqui nessa noite, que não vai te adorar. Ó Deus, que o Senhor também, Senhor, tira toda inquietação do meio do Teu povo, toda sonolência. Ó Deus, toda falta, Senhor, de reverência à Tua casa, à Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor manifeste da Tua glória neste lugar. Que o Senhor possa, Senhor, fazer tudo conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém, glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele merece, porque Ele é digno. Amém, glória a Deus. Nós lemos um versículo pequeno, mas que diz tanta coisa. É um versículo que fala muito em termos do nosso comportamento para os da nossa casa, para os da nossa família. O versículo começa falando de cuidado. E esse cuidado aqui, vamos entender sobre esse cuidado. Deus, Ele tem uma preocupação com todos da nossa casa. E eu queria compartilhar com você o tema dessa noite, que é a salvação é individual, mas o propósito é familiar. Amém? Quantos podem olhar para o seu irmão e repetir isso, declarar para ele, fixar na mente dele, dizendo assim, a salvação é individual, mas o propósito é familiar. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele não somente se preocupa contigo. O Senhor, Ele se preocupa com os da sua casa. E Ele ainda diz, não somente os parentes, mas se você não ter cuidado, não tiver zelo pelos da sua casa, você negou a fé e ainda compara. Ele diz, ele aliás nem compara. Ele diz que nós somos piores que o ímpio. Nós somos piores do que o infiel. Então, quantos a partir dessa noite vai cuidar mais da sua casa? Quantos nessa noite vai cuidar mais dos seus parentes? Glória a Deus. É uma preocupação do Senhor. O apóstolo Paulo, ele enfatiza que mais se alguém... Eu tenho tanto temor quando a palavra do Senhor diz se, porém, vos digo, pronto, já vem bomba. E aí diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, né? Principalmente dos da sua família, porque tem os parentes e tem aquele que representa a família, que é o quê? Pai, mãe, filhos. Ok? Você que já é casado, a sua mãe, o seu pai já é parente. O seu irmão é o seu parente. Amém?
Porque tem muita gente que fala assim, mas minha família. Olhe bem, a palavra do Senhor é bem clara. E dos seus é aquele todos que estão no nosso meio, na parentela. Essa parentela, para quem já é casado, a família dela é o seu esposo e os seus filhos. Parente, mãe, pai, avô, tio, tia. Ok? Então o Senhor diz em sua palavra, e principalmente dos da sua família. Esse que não cuida dos seus parentes, da sua casa. Mas aqui eu vou falar um pouco assim desse contexto específico, que a Bíblia ela fala de assuntos muito relacionados ao cuidado. E eu vou falar aqui acerca de 3 cuidados. Esse cuidado aqui nesse contexto, se a gente for ler, for analisar, vai estar falando de um cuidado físico, de um cuidado material. Paulo está instruindo o Timóteo, né? A igreja está instruindo sobre socorrer as viúvas. E eu vou aqui te mostrar aqui no versículo, a partir do versículo 3. Eu queria que você acompanhasse aí o versículo 3, a partir do versículo 3. Diz assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva, aqui fala de novo, e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Aqui o apóstolo Paulo estava falando, instruindo a Timóteo, porque a igreja não tinha condições de suprir com todas as viúvas. Então, ele dá um alerta aqui, para que aquelas viúvas que tiverem filhos, que os seus próprios filhos venham cuidar daquela viúva. Que os tios, as pessoas próximas venham cuidar. Porque aqui está falando de verdade da questão material, do cuidado financeiro. Porque na época a igreja, como até hoje, a igreja ela tem que ter esse cuidado, porque foi uma ordem do Senhor que cuidasse dos necessitados, das viúvas. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo porque são muitas viúvas. E ele estava falando aqui, estava dando esse norte para Timóteo, que a igreja em si não tinha condições de suprir com todas as viúvas, mas que quem tivesse filhos pudesse estar dando esse acolhimento, esse suporte. E 1 Timóteo 5, eu queria que vocês acompanhassem aí nesse capítulo mesmo, o versículo, esse mesmo, né, que eu já li? O versículo 3, né? Embora esse contexto fale de cuidado material, não é? Do colocar mesa, do vestir, né? De dar o teto, porque esse contexto está falando disso, do suprimento para aquela viúva. Então, aquela viúva ainda tinha filhos, ainda tinha parentes que ela podia receber desse cuidado, mas também para aqueles que dizem assim, mas eu supro a minha casa. Principalmente para os homens, que eles têm essa responsabilidade em conduzir os seus lares, né? Dando esse suporte financeiro, dando esse amparo financeiro para a sua família, uma responsabilidade maior para ele, para o homem. A Bíblia não só fala desse cuidado, desse zelo material. Para você não fala, não, mas aí eu supro muito bem a minha casa. Eu supro muito bem a minha família.
Sim, mas Deus também está falando de outros cuidados, que nós vamos ver que é o cuidado espiritual. Amém? Em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Diga de novo, irrepreensível. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Diga de novo, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Deus não está somente preocupado em você querer ser um pastor, em você querer ser um bispo, você querer ser um obreiro, um diácono, um intercessor. Deus não somente está se preocupando com isso, com aquilo que vai agradar a você de uma forma ministerial. O Senhor está preocupado em saber como você está conduzindo o seu lar. Como você está sendo dentro da sua casa. Você deseja coisas espirituais. Você deseja um governo celestial. Mas você está fazendo o dever de casa? Você está sendo cumpridor daquilo que realmente o Senhor tem requerido de nós? Porque não adianta você querer ser bispo, mas se você não governa bem a sua casa, se você não respeita os seus pais, se você não respeita, não tem um zelo, um respeito por pessoas que convivem com você, você naturalmente não será alguém aprovado por Deus. Então, se preocupe com isso. Com quem você está, fazendo, cumprindo dentro do seu lar. Quem você está sendo, como é que você está representando o céu dentro do seu lar. E o Senhor deixa ainda uma pergunta ainda. Se você não governa bem o seu lar, você vai gerenciar, você vai organizar, você vai ser apto a conduzir a obra de Deus? E tem muitas pessoas assim, queridos. Hoje é o culto da família, é culto que não é para dormir, ok? É culto para a gente guerrear mesmo, porque estamos vivendo um tempo muito complicado. Muito complicado, porque se você dormir, se você cochilar, os seus filhos são dominados pela internet. Os seus filhos vão ser dominados pelos videozinhos que assiste. Se você cochilar, as pessoas que convivem com você se tornam pessoas frias. E acaba que você perde o controle, a situação espiritual da sua casa. Porque quem não paga preço, quem não ora pela sua casa, vai passar muitas lutas piores. Quando eu falo lutas, não falo lutas que a gente costuma viver e passar quando nós estamos fazendo jejum, quando nós estamos vivendo a vida que agrada a Deus. Porque passamos sim, porque Deus ele tem que moldar tudo, o nosso caráter, a nossa fé, a nossa força, tudo isso passa pela avaliação de Deus. Mas eu estou dizendo de pessoas que não querem pagar preço pelo seu lar, pela sua casa. E quer que, sabe, o controle fique tudo, sabe, de forma relaxada. E
esse tempo tem sido tempo que a gente tem ficado temos que ficar muito esperto. Porque todos os dias surgem coisas novas, todos os dias agora todo tipo de filme. Agora tá vindo um filme no Brasil que foi rejeitado pelos Estados Unidos, que os pais proibiram as crianças de assistirem, e tem um monte de pais querendo levar os filhos para assistir aqui no Brasil, porque tudo mais fácil, tá tudo legalizado aqui, tá tudo normalizado, então tudo vale, tudo vale. Ninguém se preocupa com o conteúdo, ninguém se preocupa em pesquisar aquilo que os seus filhos estão assistindo, não estão nem aí, porque a vida tem sido muito cansado, né? A vida tem sido muito cansativa, meu dia a dia é muito difícil, eu não tenho tempo de parar. Se você não tem tempo de cuidar do seu, se você não é somente só aquilo que você tem que fazer, é aquilo que você deixa de fazer. A negligência também é pecado. Se você não tem condições de avaliar aquilo que você tem convivido, aquelas pessoas que está convivendo com você, se você não tem condições de avaliar ao seu redor como aquelas pessoas estão, você não tem cuidado dos seus. Você não tem cuidado daquelas pessoas que realmente o Senhor colocou. Porque se você se considera alguém que é servo de Deus, se você se considera uma pessoa que faz a vontade de Deus, se você considera uma pessoa que agrada a Deus, você tem que olhar por todos os ângulos. Você tem que se preocupar realmente com aquilo que a palavra tem dito. Ah, mas eu quero ser um obreiro, quero ser uma pessoa reconhecida ministerialmente. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Mas o Senhor diz, a minha obra também é que você conduza muito bem a sua casa. Não esqueça que o primeiro ministério é a família. O primeiro ministério é a minha casa. Tudo tem que estar em ordem. Amém? Tudo tem que estar em ordem para que tudo venha fluir. Não adianta, não existe uma vida ministerialmente falando se sua casa não estiver em ordem. Tenha cuidado, isso é ilusão. Mas eu agrado a Deus porque tudo que eu faço na casa do Senhor é com excelência. Mas antes de você estar na casa do Senhor, fazendo o seu papel com excelência, você já se preocupou em agradar o ambiente da sua casa? Você tem realmente cuidado em conduzir a sua casa? Porque quem governa a sua casa, primeiro que o marido e a mulher têm um lugar de governo dentro de casa. Amém? O homem, o governo sacerdotal, a mulher, o governo para com sua casa. Não é o marido que tem que saber o que vai comer amanhã. É a mulher que tem que conduzir muito bem as coisas dentro dos lares. Então, às vezes, estão tudo se invertendo. E vocês não estão se dando conta de que as coisas têm mudado muito rápido. E como já é uma forma de costume. Ah, mas minha mãe, na casa de minha mãe era assim, na casa de minha tia era assim. Tudo vivia dessa forma e era tudo natural. Mas tudo natural, quando as coisas de Deus não são da forma natural, nós temos que se adaptar à palavra de Deus. Temos que nos levar conforme o que a palavra nos ensina. Para a gente não cair nesse engano desse sistema e achar que está tudo certo. Não está certo. O Senhor disse, porque aquelas pessoas que querem fazer tudo para a casa do Senhor, temos que ter cuidado. Como é que está a sua casa? Como você tem levado a sua casa? Você tem se preocupado com a sua esposa, os seus filhos? Você, mulher, tem se preocupado com o seu marido? Tem se preocupado com seus filhos? Em conduzir a sua casa? Tem organizado a sua casa? Porque é algo que é muito importante a gente falar. Hoje, principalmente no culto da família, temos que os ouvidos, tem que prestar os ouvidos para perceber aquilo que o Senhor quer de nós. E aquilo que o Senhor quer de nós não é nada que é sacrificante para a gente. Deus nos deu um lar. Deus nos deu uma família para a gente cuidar, para a gente conduzir. Amém? Então, essas coisas que em 1 Timóteo 3, do 1 ao 5, fala
ministerialmente falando, fala das coisas espirituais. Eu tenho que cuidar, sim, como está, como meu filho está almejando a palavra, como é que está sendo o comportamento dele diante das pessoas, como é que ele está sendo o comportamento dele. Então, tudo isso nós temos que se preocupar, sim. Não temos que fazer vistas grossas. Temos que se preocupar. Porque senão, querido, ó, esse tempo agora, o inimigo vai pegar todo mundo de forma sorrateira, de forma distraída. Ah, isso aí não é nada não. Aí começa a colocar a culpa em cima de outra pessoa, né? Começa a dar responsabilidade para quem não é responsável. No caso, muitos pais têm deixado as escolas educar os seus filhos. Não procura saber o conteúdo, não procura saber quais são as brincadeirinhas, não procura saber como é que está sendo o conteúdo de verdade, didático daquela escola. Eu já contei aqui meu testemunho que uma vez meus filhos estudaram 1 ano em uma escola. E aí eu comecei a ver que o comportamento deles estava mudando. Eles estavam muito tristes quando iam para a escola, porque as crianças pequenas, normalmente, elas ficam felizes em ir para a escola. Quando cresce, já sabe que a responsabilidade é grande. Aí começa a mudar, né? Começa a mudar. Mas as crianças pequenas, elas têm, porque elas sabem que ali vai ter interação, ela vai ter outros contatos. E os meninos eram muito pequenos quando a gente se mudou. E aí foi colocar numa escola mais próxima. Eu tirei de uma escola que estava um pouco distante e coloquei numa escola mais próxima. E aí eu comecei a perceber o comportamento deles. Não acordava cedo, estudava de tarde e ainda ia de mau humor. Não tinha prazer nenhum em estar naquela escola. Eu comecei a chegar mais cedo. Comecei a ir na coordenação, perguntei se eu podia entrar, né, na sala. Aí a mãe fica um pouquinho, porque se a criança vê, vai... Enfim, mas eu tinha minha forma de esperar e tudo. E comecei a perceber que a escola era uma escola inclusiva. O que é uma escola inclusiva, pastora? Não aceita mais as coisas tradicionais que a gente sempre costumava ter. Dia dos pais, dia das mães. Começou a mudar. As crianças lá eram muito materialistas. Não tinha convivência com outras crianças de forma saudável. Não tinha. As menininhas de 5 anos só falavam de moda. Só falava de sapatinho da moda, de não sei o quê, de dieta. Gabi, coitada, ia para lá, minha mãe, eu tô com saudade das minhas amiguinhas, que brincavam de boneca comigo. E aí começou isso, eu comecei a confrontar. Eu falei, por que a gente tem que se moldar a um padrão novo e eles não podem se adequar ao padrão que já existia? Vou tirar meu filho dessa escola. E conversei com o meu esposo e a gente tirou. Então, tenha cuidado com isso. Imagine se tivesse até hoje lá, como é que não teria mudado a mente? Então, a gente tem que ter essa preocupação, essa visão. Não é à toa, gente. É uma visão, então tudo isso faz parte desse cuidado que Deus, Ele quer, Ele nos direciona. Então, se você vê pessoas mudando de comportamento dentro da sua casa, você não faz nada, você não tem cuidado. Você tem negligenciado. Ah, não, eu estou cheio de problema, por mim. Se vire lá, se vire. Então vamos ter cuidado, porque isso é algo que o Senhor colocou como nossa responsabilidade. Se você não cuidar bem dos seus, principalmente dos da sua casa, você tem negado a fé. E você é pior. É pior do que o ímpio. Sabe o ímpio que a gente fala? É o povo duro. Ninguém quer Jesus. Olha para aí, vivendo tudo, Sim, e você? Como é que você está conduzindo? Porque tem muito ímpio que cuida do seu pai muito melhor do que muitos crentes. Tem muito ímpio que cuida muito mais das suas esposas, muito melhor do que muito crente. Tem muito ímpio que cuida muito mais dos seus filhos do que muitos crentes. E o Senhor tem nos dado alerta. Nós temos a palavra para nos instruir. Só que tem muita gente que faz vistas grossas. Eu conduzo a minha casa da forma que eu quero. Negativo. Nós temos que conduzir a nossa casa conforme o que a palavra diz. Senão você tem negado a fé. Amém?
Falamos do cuidado material, falamos do cuidado espiritual e agora vamos falar do cuidado emocional, que tem sido realmente tema muito grande, palestras, até dentro das igrejas. Gente, nossos irmãos estão ficando doentes dentro da igreja. Nossos irmãos estão escolhendo não ficar curado. Nossos irmãos não têm pedido a Deus para ser curado, porque eles têm alimentado aquele sentimento e está tudo bom. Porque, sabe, aquela coisa de olhar para ele como um coitado já virou rotina na vida dele. Então as pessoas têm escolhido, porque quando eu falo escolhido, porque o altar, gente, é algo que é acessível para todos. Deus, ele tem derramado do altar a cura, sim. E somente aqueles que têm realmente dado essa importância. Eu não posso viver a minha vida dessa forma doentia. Eu não posso perceber um olhar do meu irmão para comigo e ficar doente assim como ele. Porque se ele me olha de cara feia e eu revido a minha cara feia, é porque eu estou tanto doente quanto ele. Se eu olhar, perceber que alguém não gosta de mim dentro da igreja, e você também reage da mesma forma, você é tão doente quanto ele. Se você rejeita um abraço, se a pessoa fala assim, ó, ela não quer meu abraço, então o problema é dela. Você é tão doente quanto ela. Crie situações para ver, porque às vezes ela está passando por problemas, sim. Rejeições que já viveram, decepções. E aquelas pessoas, quando chegam no ambiente da igreja, ela não sabe que aqui é o lugar que realmente o Senhor quer curar e transformar. E às vezes ela se guarda. Aqui, queridas e queridos, é lugar de transformação. A igreja é lugar do doente ficar sã. É lugar do doente ficar curado. A igreja é um lugar que as pessoas entram de um jeito e tem que sair de outro. Então nós temos que ter essa mentalidade. A igreja não é um shopping. A igreja não é um lugar que você vai ver seus irmãos, como ele está cheiroso, como ele está bonito, enfim, e vai embora. Não. Aqui é um ambiente espiritual para cuidar das nossas mazelas, para cuidar do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. E nós temos que ter esse acesso, de dar esse acesso para Deus. Porque chega num lugar, às vezes entra de um jeito e sai pior. Porque fala que o irmão não olhou, que não teve cuidado, que não teve zelo. Não, gente. É um lugar que muitas pessoas estão doentes, sim. Mas a pessoa vai escolher se ela permanece ou se ela se dá a liberdade de serem transformados. Porque até para a gente ser curado, até para a gente ser liberto, a gente precisa querer. Deus não faz nenhum passe de mágica, nenhuma obra assim do acaso. Nada acontece dessa forma. Se você quer guardar aquele segredo e aquele segredo está te trazendo enfermidade na sua alma, e você resolve deixar ele, guardar ele, sem você confessar para alguém de confiança, para a sua liderança, se você não quer realmente abrir a sua boca para ser curado, você vai ficar doente, vai continuar doente. Então é um alerta que eu dou. A gente que está no ambiente da igreja, nós temos que ser o primeiro a quererem ser curados, o primeiro a quererem ser sarado, o primeiro a mudar o nível da nossa vida. Porque tem muita gente lá fora já doente. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos estar dentro da igreja doente. Isso aí é uma escolha sua. É uma escolha nossa. E todas as vezes a gente tem que orar e pedir a Deus: Deus, tira essa enfermidade de mim. E muitas vezes não é enfermidade física. É enfermidade na alma.
O apóstolo Domingo estava pregando sobre a questão do ciúme. Tem muita gente dentro da igreja ciumenta. Porque não quer ver o crescimento do outro. Não quer ver, sabe, a prosperidade do outro. Então, pegue fila de madrugada. Aliás, na madrugada não pega fila, né? A madrugada está livre. Pague o preço para orar. Amém? E algumas pessoas falam assim, olha, eu gosto de orar na madrugada porque não pega fila. Porque o céu ali está esperando somente o primeiro que vai acordar na madrugada para orar. Então, se você está incomodado com o crescimento de alguém, querido, você não sabe o preço que ela está pagando, você não sabe o preço que ela fez, eu não sei. De repente, às vezes, a pessoa se incomoda realmente com o crescimento do outro, mas de repente, faça aquilo que você imagina que ela tenha feito. Ore de madrugada, faça um jejum diferente, faça algo no céu para chamar a atenção do céu. Então, crie essa expectativa na madrugada. Então, nós precisamos ter realmente essa responsabilidade de não deixarmos a nossa alma enferma. O Senhor Jesus, ele perguntava sempre, o cego, o paralítico, sempre Jesus, ele olhava para a pessoa e perguntava, o que queres que eu te faça? Se a pessoa quisesse, Senhor, eu quero uma esmola. Você acha que essa pessoa, ela desejou a cura dela? Ela simplesmente queria esmola. Se a pessoa deseja, Senhor, eu quero ser sarado, o Senhor vai dizer, ser sarado, ser curado. Então, através da nossa boca, nós damos destino a muitas coisas em nossas vidas. Então, se sua alma é doente, se você não tem realmente sentido que o clima da igreja não está sendo favorável para você, que você precisa realmente de um anjo 24 horas ali intercedendo pela sua vida, porque o Espírito Santo já não é bastante. Então, queridos, faça essa escolha. Chame a atenção de Deus. Porque tem gente que acha que quer o arcanjo, quer a tropa toda de elite. O Espírito Santo está ali dizendo assim, meu filho, acorda de madrugada. Meu filho, paga o preço, jejue. Você não tem feito nada pela sua vida espiritual. E aí você se incomoda com o clima da sua casa, que está meio pesado. Assim, meu pai só anda xingando. Aquela fulano de tal só anda xingando. E você está fazendo o quê? Está cruzando os braços e está deixando o demônio entrar? O monte do edredom? Então vamos botar a máquina espiritual para girar. Né? Aí tem gente que fala assim, pastor, o que eu faço, pastora, para mudar meu nível espiritual? Eu falo assim, minha filha, até hoje eu só consegui tudo através do jejum. Até hoje, se você não gosta de jejuar, sinto muito pela sua pessoa. Mas é porque o Espírito ama receber esse alimento. Então aí tem pessoas que falam assim, mas a minha carne está assim, está assado. Ninguém quer deixar o inimigo passar fome. A pessoa quer dar todo dia quer dar um alimento ao diabo e não quer deixar o inimigo jejuar, né? Não quer deixar. Aí todo dia tem esse problema de altos e baixos, de altos e baixos. Então entenda, queridos, você é alguém que o Senhor chamou para fazer parte de um exército diferente. Mas o Senhor não está preocupado somente com a sua salvação. O Senhor está preocupado com a sua casa. Amém? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 17. Vamos falar um pouco desse cuidado emocional. Quem lembra aqui que aos 30 anos de idade Jesus se batizou? Jesus se batizou e após o Senhor Jesus se levantar daquela água, daquele batismo, o que foi que aconteceu? Houve uma voz, um grito do céu, uma voz alta e diz assim, ó, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Aqui a gente vê uma prova viva de uma emoção. O Senhor Jesus não falou, o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não falou que, ó, eis aí o Messias, eis aí o Salvador, o seu Salvador, não. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Senhor, Ele quis dar as características de Jesus como Pai. Amém? Vocês já colocaram o versículo aí? Eu me passei. Capítulo 3, verso 17. Diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus, Ele sabe que Jesus é bem resolvido. Mas se o próprio Jesus precisou ouvir que Ele é amado, o Senhor, Ele também se preocupa em dizer para você que você também é amado. Porque o Senhor, Ele se preocupa com as nossas emoções. E o Senhor diz para ti nessa noite: você é um filho. Você é um filho amado. Eu quero cuidar das suas emoções. Eu quero cuidar das suas feridas. Eu quero cuidar dos seus traumas. O Senhor se preocupa. O Senhor poderia muito bem fazer, né, se colocar ali como um Deus poderoso e dizer que Jesus era o Messias, o Salvador. Mas não, Ele diz assim: esse é o meu filho. O Senhor, Ele tem família. O Senhor, Ele se preocupa. Então, da mesma forma que o Senhor Deus, Ele teve essa preocupação em falar para Jesus, em dizer isso para o mundo inteiro ouvir, que esse é o Filho amado. Ele queria dar esse entendimento e essa clareza para a gente também. O Senhor, Ele cuida das nossas emoções. Amém? Então, o Senhor, Ele queria declarar mais uma vez, porque eu sei, através da Bíblia, que o Senhor Jesus, Ele já se sentia amado. O Senhor, Ele se preocupava em fazer a vontade do Pai sempre. Mas Ele precisou ouvir que Ele era o Filho amado. Amém? Você tem sido o filho amado? Você tem cuidado das suas emoções? Você tem deixado o Senhor cuidar das suas emoções? Você tem deixado que as suas emoções não interfiram a sua casa? Tem gente que está com um problema e às vezes ela, sabe aquelas pessoas que quer guardar tudo para si? Aguenta tudo, pega tudo de fulano, todos os problemas daquelas pessoas, ela guarda tudo para ela. Parece que ela é um baú. E a Bíblia ela nos ensina muito bem que o fardo não é para a gente. Esses fardos pesados que às vezes a gente insiste em carregar, o Senhor não quer que você carregue. E outra coisa, os problemas da sua família não são seus. Deus, Ele quer que a gente se preocupe de uma forma especial, de uma forma espiritual, que a gente ore, mas também, queridos, o Senhor, Ele quer que você também tome a sua forma de intercessor. Mas quando um intercessor, ele paga, ele está ali no lugar de guerra, no final, ele vai dizer: Senhor, eu entrego toda a carga, todo o fardo de intercessão nas tuas mãos. Porque imagine, um intercessor está ali orando por algo que é pancada por cima de pancada. Porque um culto como esse não é algo natural, é algo muito espiritual. Porque muitas guerras vêm muito antes. E ali o intercessor está ali em posição de guerra. Você não vai ver o intercessor conversando. Você não vai ver o intercessor se distraindo. Não pode. Tem que estar ali. Mas no final, ele tem que entregar toda a bagagem. Tudo, todo o peso, ele tem que entregar. Porque nós não suportamos. O único que suportou foi Jesus. Toda a carga pesada da humanidade, todo o pecado da humanidade, só foi um que suportou. Então o Senhor, Ele não quer essa responsabilidade para a gente. O que o Senhor quer
que nós venhamos estar orando, pagando preço, se preocupando com tudo. Na conduta, como é que eu posso fazer para criar um novo ambiente dentro do meu lar. Se o ambiente está de contenda, eu tenho que trazer a paz. Eu tenho que, através do meu coração, que eu carrego a presença, eu tenho que levar uma outra ambiência para aquele lugar. E nós temos que ser todos os dias, pedir todos os dias que o Senhor venha nos levar a níveis muito mais profundos com Ele. Amém? Eu vou falar de algo aqui porque são muitos pontos que a palavra nos leva a uma responsabilidade dentro do nosso lar. Temos palavra para todos. Palavra para filhos, marido, mulheres. Temos palavra para dar ordem para todos que fazem parte de uma família. Só que eu vejo que, quando eu falei aqui que o Senhor, Deus, Ele declarou o seu amor de pai para Jesus. Você acredita que tem marido que ele se preocupa somente em informar a mulher que ama? No dia que eu não amar mais, eu também te falo. É mais ou menos isso. Mas só que a mulher, queridos, ela quer ser alimentada assim. Ela quer realmente ouvir, não somente que você diga uma vez, mas que de vez em quando sim, que você fale, eu te amo. A mesma coisa o filho. Imagine uma vida corrida que o pai e a mãe têm todos os dias. E tudo que o filho queria é olhar para o pai e para a mãe. E que a mãe desse um sorriso, desse um abraço. Parasse 5 minutinhos, 10 minutinhos para conversar, para brincar. Então isso tudo são coisas que nós sabemos. E a gente sabe as coisas que geram na mente de uma criança. Se você fizer uma retrospectiva da sua infância, você vai lembrar de tudo aquilo que marcou, que foi muito forte na sua vida. Principalmente dos momentos bons e momentos ruins também. Mas, sabe, aquele alimento todos os dias, aquela rotina de todo dia, e você começa a fazer algo diferente para seu filho. Você conversa. Eu mesmo lembro de uma conversa que meu pai teve comigo. Uma conversa, eu acho que foi a única. Uma conversa assim mesmo, de verdade, porque é aquela coisa que o problema dos pais de hoje, eu não sei se a maioria também pensa assim, mas tem muitos pais que sempre jogam a responsabilidade para outro. Na hora de decidir algo importante na vida do filho, converse com sua mãe, ou então a mãe fala, converse com seu pai. Sendo que aquele momento é para os dois decidirem juntos. E sentar, olhar nos olhos e conversar. Então, eu vejo que essas coisas marcam a vida de uma criança. Ela cresce sabendo que o pai um dia conversou, o pai um dia dialogou, o pai um dia se preocupou com aquilo que ela estava querendo saber, porque a criança é curiosa e às vezes tem momentos que ela vai precisar ouvir. E vou dizer uma coisa para você, lá fora, o mundo está cheio de informantes. Se nós não formos os primeiros a informar as coisas da maneira certa para os nossos filhos, não se preocupe, que lá fora o que não falta é informante. A Bíblia fala também de honrar o pai e a mãe. Quem quer morrer cedo? Não, eu estou só perguntando se você quer levantar a mão. Né? Só eu levantei, eu fiquei, meu Deus. Ninguém quer morrer cedo? Então, filho, filha, vocês que não honram seus pais, se preocupe. Porque esse é um dos mandamentos que o Senhor deu. Um mandamento que realmente é algo que faz toda a diferença. É um mandamento com promessa. E a promessa de Deus, ela cumpre.
Então você pai, ou você filho, você filha, que você não honra seu pai, que você acha um saco a forma que ele... Eu tava vendo um podcast, eu nem lembro mais quando foi, mas eu lembro que a pessoa estava dizendo assim, que hoje os filhos, eles querem ensinar os pais algumas coisas. E aí ela falou assim, mas onde você estava quando seu pai nasceu? Onde você estava quando seu pai, né, viveu a sua época? A época dele, e você nem era nascido ainda, você nem existia, e você ainda quer ensinar algo para o pai. E isso é desonra. Isso é desonra, porque às vezes a gente pensa que desonra é xingamento, desonra é quando o filho agride. Não é só isso, não. Às vezes, um conselho que o pai dá e o filho não ouve, isso é falta de honra, sim. Isso está desonrando. Porque a Bíblia também fala, filhos, ouça os conselhos dos seus pais. Então, se você acha que não... esses conselhos que não tem nada a ver mais para a minha época, sabe? Os conselhos ultrapassados, tenha cuidado. Tenha cuidado que a sua senha vai cantar. Como diz o apóstolo. A sua senha vai cantar. Começar a desonra, Deus... Não, já chegou. Então, se preocupe. Honre seus pais. Honre. Mas meus pais são difíceis. Meus pais são problemáticos. Respeite. Se até hoje a vida não ensinou ele, não é você que vai ensinar alguma coisa. E tem gente que não consegue. Mas é muito difícil, é muito complicado. Sim, mas você não nasceu? Você não cresceu? Você não está vivo? Alguma coisa ele fez, né? Para que vocês, pelo menos, crescessem uma pessoa saudável. E hoje, não queira fazer aquilo que não compete a você. Um filho, sinceramente, se não for as coisas boas, se não for a essência de Deus, um filho não tem que ensinar nada para os pais. A não ser quando a essência de Deus entra na sua vida e você começa a passar os valores de Deus para ele. Então, mas conselhos, coisas que você aprendeu hoje e você quer ensinar para os seus pais, não vai acontecer. Então, se você quiser mudar o ambiente da sua casa, que seus pais realmente têm sido pais muito difíceis de conviver, entregue ao Senhor. É a única coisa. E respeite. Porque você não vai mudar o padrão de pensamento dele. Amém? Então, a desordem do nosso lar, a negligência, a falta de cuidado da nossa casa nos compete. Eu queria que você olhasse para o seu irmão mais uma vez e diga assim: meu irmão, essa é uma responsabilidade para a qual o Senhor te deu, que você cuide da sua casa, da sua família. Amém? Tem gente que diz assim: eu não tenho marido, eu só tenho filho. Eu não sou casado. Mas você tem um ente querido. Porque o Senhor, ele foi muito claro na palavra dele. O Senhor é muito claro. Se você ainda não tem uma família, você tem parentes. Então você não vai fugir da sua responsabilidade. Ok? Eu queria, para finalizar, alguns versículos a mais. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Era até o versículo, só o verso 7. Malaquias capítulo 2, verso 13 e verso 14. Diz assim: ainda fazei isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos. Essa aqui é forte. De sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão.
Esse versículo fala, queridos, que todos aqueles que têm a sua necessidade diante de Deus, de chegar no altar com lágrimas, com gemidos, orando ao Senhor, e a sua casa está toda em desordem. Você não está honrando a sua casa, não está zelando pela sua família, pela sua esposa, que é, 1 Pedro fala que é o vaso mais fragilizado. O Senhor, Ele não ouve as suas orações. Malaquias capítulo 4, verso 2 e verso 6. Vou ler o verso 2 e depois a gente pula para o 6. Diz assim: mas para vós, o que temeis, o meu nome nascerá, o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. O verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Aqui fala da preocupação do Senhor em converter o coração do pai e dos filhos. E em Salmos 128, que é o Salmo da família, a partir do versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos prosperidade. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Quantos temem ao Senhor nessa noite? Quantos têm certeza que temer ao Senhor é a porta de prosperidade para a sua vida, é a porta de bênçãos para a sua casa, para a sua família? Esse é o segredo, queridos. Se você, homem, não honra a sua esposa, você não vai ser honrado por Deus. Você não vai ter bênçãos de Deus. Se você sabe do seu papel, você sabe daquilo que o Senhor te deu como responsabilidade, e você não cumpre, não espere as bênçãos de Deus. Porque as bênçãos de Deus, como o Salmo diz muito bem, é para todos aqueles que temem ao Senhor. Para todos aqueles que olham para todos os fundamentos que o Senhor nos deu e obedece. E cumpre. E separa o seu tempo para fazer aquilo que o Senhor te designou a fazer. Não trate isso de maneira banal. Não trate isso de maneira corriqueira. Não, eu vou, o que o Senhor tem para mim? Não. Isso aqui é para você ser tratado com zelo. Tratar com zelo a palavra do Senhor. As instruções que você recebe através da palavra de Deus. Então, tudo isso, você honrar o seu pai e sua mãe, você zelar pela sua casa, você cuidar dos seus, isso tudo é para todos aqueles que temem ao Senhor, e as bênçãos do Senhor vai chegar na sua casa. Pastora, por que eu estou passando por isso? Olhe como está o seu ambiente. Olhe como está a sua casa. Olhe como está o seu comportamento na sua casa. Se você é uma pessoa que não gosta de um ambiente que o seu filho começou a xingar. Mas antes, como é que estava sendo essa preparação? Porque meu filho, eu posso dizer para você, eu nunca xinguei na minha vida. Minha mãe está ali e não me deixa mentir. Então, meu filho nunca vai me ver xingando. Então, se você hoje se preocupa porque o seu filho está xingando, se você xinga, meu irmão. Ah, mas eu xingo de vez em quando, eu faço de tudo para ele não ver. Sim, mas ele vê. A criança está ali, a maior distração do mundo. Ela pode estar ali jogando, ela pode estar ali, fazendo com a cabeça baixa, mas ela ouve. Ela ouve. Criança é algo que você é muito perspectiva, receptiva também. Ela tem a capacidade de receber aquilo que nós não recebemos. Então temos que ter esse cuidado, temos que ter esse zelo. A partir de hoje, comece a examinar como está o ambiente da sua casa. Como está o comportamento da sua família. O que você pode fazer para mudar esse ambiente?
O que você pode fazer? Se você é o causador dessa ambiência, para estar nessa desordem, seja o primeiro a arrumar as trouxas das coisas que estão erradas e jogar fora. Se libertar disso. Viva o ambiente leve na sua casa. Cumpra com os mandamentos do Senhor.